Estamos celebrando este tempo bonito do Natal, tempo do mistério de Deus que se revela a nós, e se revela através da simplicidade e da humildade daquela criança que nasce num estábulo. Nós temos o hábito de sempre pensar na manjedoura de Jesus como um lugar tão acolhedor, bonito, a vaquinha, o burrinho, um cenário bonito. A gente monta inclusive este cenário em casa, o nosso presépio, e acha esse cenário tão acolhedor, e às vezes a gente tem dificuldade de entender que este foi o único cenário, ou o único espaço de acolhida do Filho de Deus, da luz que brilhava para a humanidade, porque no coração da humanidade faltava espaço para acolher Deus, e ainda falta espaço para acolhermos Deus, nascendo, porque Ele continua nascendo no meio de nós. Eu gostaria de retomar um pouquinho da reflexão do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, em alguns pontos que ele trouxe na celebração de ontem da Epifania, porque nós estamos celebrando esta semana depois da Epifania. A Epifania, esta palavra que às vezes é difícil para a gente, significa a manifestação, o local da manifestação. E neste local da manifestação que acontece num lugar simples, humilde. E o Papa Francisco vem nos dizer isso, que Deus prefere o lugar simples e humilde para fazer a sua luz brilhar. Ele teria a glória dos palácios, as luzes da cidade, teria tantos lugares onde ele poderia ter vindo ao mundo e ter já resolvido o problema do mundo. Naquela época, tantos imperadores, tantos palácios, tantos reinados que eram conhecidos, que eram importantes na história, que são lembrados até hoje, e Deus preferiu nascer num curral. Ele poderia ter escolhido um palácio, ele poderia ter escolhido um lugar de evidência, nos diz o Papa Francisco, mas é justamente aí, aonde há a luz da evidência, do holoforte, a luz que brilha mais do que a luz de Deus, não é possível que Deus brilhe. Só é possível a luz de Deus brilhar aonde há a escuridão, aonde há a treva, porque é aí que Deus quer chegar. Deus não quer chegar no lugar que já está iluminado, e é por isso que Jesus, quando está desempenhando a sua missão, ele diz: eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam, que necessitam da luz. E é por isso que Deus vem até nós hoje e vem dizer: eu vim para você que necessita da luz. Eu vim para você que necessita de claridade na sua vida. E todos nós necessitamos da luz de Deus. Todos nós temos as nossas sombras, ou melhor, temos as luzes que escolhemos. E o Papa nos recorda as luzes do poder, do dinheiro, da glória. São luzes que ofuscam a luz de Deus e que não dá espaço para que a luz de Deus possa brilhar. E é por isso que Ele quer brilhar na escuridão, e é justamente por isso que o Evangelho de hoje diz, da profecia de Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou a luz. Deus vem para iluminar o nosso lado escuro, para iluminar aquilo que nós não temos ainda luz. Aí vem Deus iluminar.
E o exemplo que o Papa usa na homilia da Epifania, que foi muito bonito e simples, para que a gente entenda: a nossa luz, não pode ser como a luz do sol, porque Deus é o sol que ilumina. Nós temos que ser como a lua. A lua, ela reflete a luz do sol, e quando está bem cheia, com certeza você já teve a oportunidade de admirar a luz da lua cheia. Ela reflete totalmente a luz que é do sol. Ela reflete a luz que vem do próprio Deus. E é justamente isso que nós temos que ser, aqueles que refletem a luz que vem de Deus. E nós vamos, apesar da luz de Deus refletida em nós, nós vamos ter lados escuros. Vai haver dentro de nós alguma coisa que nos atrapalha, porque nós somos seres humanos, porque nós somos limitados, porque nós temos ainda muita coisa, muito caminho a ser percorrido, muito espaço para ser iluminado pela luz de Deus. E é isso que nós temos que pensar, quando celebramos a Epifania do Senhor: qual o lado, qual a região da minha vida, do meu coração, do meu ser, que precisa ser iluminado pela luz de Deus, que precisa receber esta luz divina. E o que eu preciso fazer para me tornar aos poucos de uma lua minguante, com pouco reflexo da luz de Deus, para uma lua cheia, que clareia inclusive os caminhos. Você que vive na roça, você sabe muito bem como é, né? Noite de lua cheia é como diz, né? É o sol da noite, ilumina tudo, enxergamos a tudo. Nós também somos assim. Devemos refletir a luz de Deus, assim como na lua cheia, o máximo que nós podemos, e mesmo assim haverá um espaço escuro dentro de nós, necessitado de luz, e aí está a limitação humana, e aí está aquilo que nós somos, e que necessitamos ainda de luz, luz e luz. Por isso nunca temos que deixar a oportunidade e de lado, de pedir sempre essa luz de Deus que nos ilumine, que nos clareie, para que a gente possa também refletir a luz de Deus, e refletindo esta luz, ser sinal para outras pessoas. Jesus era sinal para tantas pessoas, curou tantas pessoas, trouxe a luz dos olhos a tantos cegos, fez andar tantos paralíticos. Mas mais do que isso, mais do que a cura física, Jesus curou internamente muitas pessoas. Mais do que a saúde reestabelecida, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, deu a oportunidade para que a gente pudesse se sentir filho dele, amado e querido, para que a gente pudesse ser como ele, em parte, refletindo a sua luz, porque nós temos ainda as nossas limitações. E aquele que segue e aquele que caminha na luz e reflete a luz de Deus, segue caminhos diferentes. E continuava o Papa Francisco dizendo: o exemplo dos reis, que representa nações de toda a terra, povos que estavam tão distantes da cultura judaica, pessoas que eram consideradas magos, que tinham outras denominações religiosas, mas que conseguiam enxergar a luz de Deus. A luz de Deus se manifesta a todos, se manifesta em todos os lugares, depende de quem vê essa luz, de quem tem os olhos claros, abertos, para que esta luz possa se fazer presente. E quem faz isso, muda o seu caminho. Os reis magos vieram acompanhando a luz da estrela, e a luz da estrela foi indicando aonde estava a casa de Maria, José e de Jesus, e lá eles entraram, e ofereceram aquilo que eles tinham, os presentes.
E depois que ofereceram seus presentes, ofereceram aquilo, um pouquinho daquilo que eles eram, eles seguiram um caminho, mas seguiram um caminho diferente. Eles não voltaram pelo mesmo caminho, que era o caminho da morte. Porque o pecado, o Herodes, havia dito para eles: vão lá, conheçam, e depois vocês voltem para dizer aonde está o menino. E Deus aponta um outro caminho, que não é o do pecado. A luz de Deus ilumina a nossa vida para uma outra direção. Aquele que realmente recebe a luz de Deus, muda a sua vida, troca o seu caminho e alcança lugares muito mais longe. Consegue chegar muito mais longe e iluminar muitas pessoas. Que nós também possamos refletir esta luz de Deus e possamos seguir um novo caminho, possamos ser imitadores de Cristo, possamos estar no caminho de Cristo, não como a primeira leitura que diz o anticristo, mas aquele que é com Cristo, o em Cristo, no Cristo, que possamos iluminar a vida de tantas pessoas que estão nas trevas, iluminando primeiro o nosso coração e as trevas da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.